Boa tarde, gente. Tô aqui ao vivo na Paulista, né? No estúdio da Vibe Mundial. Quero dizer a vocês que eu estou... Vou fazer aqui o programa no segundo bloco e eu vou estar atendendo vocês. Eu tô aqui com o jogo de búzios na mão, né? Quem quiser estar fazendo uma perguntinha, é só ligar para cá. O telefone aqui da Vibe Mundial do estúdio é 0 operadora 11 3171 0221. E o telefone também, que se você quiser tentar, muitas vezes a gente consegue, né? É 0 operadora 11 3262 4490, também daqui do estúdio. Vou atender pela live do Facebook da Vibe Mundial, para quem quiser estar entrando por lá, né? Deem seus likes, compartilhem, que é interessante. Já eu vou estar entrando por lá e atendendo vocês. Eu vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente iniciar o nosso programa de hoje. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Gálatas 6, versículo 9. Eu quero hoje fazer um programa especial para vocês, falando sobre desapego, né? Que é tão difícil, é uma palavra complicada o desapego, né? Quando a gente começa a entrar nesse universo e você começa a falar de espiritualidade, de que forma você conduz a tua energia, de que forma você trabalha, você estar bem e de bem com você mesmo, né? Sem miasmas, sem mazelas, sem pesos, né? Falando de emocional. Então, quando você olha para os lados, você consegue enxergar muitos detalhes, muita sutileza nas situações, principalmente quando é emocional, que nos pega e que nos trava e muitas vezes nos cria uma anemia profunda, mas essa anemia ela é espiritual. Então hoje eu queria falar com vocês a respeito de apego, porque o apego, a gente não sente que a gente tem esses apegos, né? A gente muitas vezes passa pela vida e a gente vai acumulando no emocional, acumulando situações que deram erradas, né? Situações que não foram positivas, que nos criaram dor, a gente vai trazendo, parece que a gente vai guardando aquilo, e chega uma hora que aquilo vai pesando, aquilo vai doendo, aquilo vai machucando você. Porque nós temos o seguinte, nós somos energia, e essas energias, elas, por si só, elas já criam situações aonde nos compromete, né? Você fica comprometido com negativa, você fica comprometido com situações que não deram... Eu conheci pessoas demais e vejo que muitas pessoas vivenciam isso, que às vezes não deixam alguma coisa, que elas acham assim, que elas sentem como se fosse um amor, né? Principalmente isso é muito comum em relacionamento. Mas só que não é amor, gente. Tem muita coisa de apego, né? A gente confunde muito as coisas. A gente não quer perder e acha que sente algo. Acha que sente uma coisa muito forte. Mas é o apego. Você não quer ficar sem, né? Existe até uma historinha de Exu que é muito engraçado, né? Que a gente tem muitas lendas dos orixás, lendas de Exu, e que diz que Exu caminhava junto a seu servo, e nesse caminho ele encontra uma casinha bem humilde, né? Bem simples, e ali havia uma família. E aquela família contou uma historinha para ele e dizia que tinha um burro, era um burrinho velho, no quintal, e que era a fonte de renda deles. E eles disseram para Exu que Exu poderia se hospedar lá mais seu servo, mas que não ficasse incomodado com a pobreza, não ficasse incomodado com a simplicidade que eles tinham, né? Que eles passavam muita dificuldade. Então, quando chegou, Exu aceitou ficar repousado por uma noite naquele lugar, mas quando chegou de madrugada, Exu pediu ao servo, dê um jeito de sumir com aquele burrinho, deu um jeito de desaparecer, mas o servo olhou para ele e falou assim, mas Exu, é a única forma de renda que eles têm, como é que eles vão sobreviver depois? Exu disse, faça o que eu estou pedindo. E ele foi e sumiu com o burrinho, né? Sumiu. Aí, Exu, de manhã cedo, quando chegou de madrugada, foi embora, né? Com o seu servo. E passaram-se muito tempo, muitos anos. Exu voltou para aquele mesmo lugar com o servo.
e encontrou uma casa muito grande, muito linda, muito bela, encontrou muita prosperidade. E aí ele foi falar com aquela família. Fala, gente, mas o que aconteceu aqui? Ele disse, olha, nós tínhamos um burrinho e esse burrinho sumiu quando o senhor foi embora. E nós tivemos que nos virar. E aí eu começamos a pegar umas sementes, começamos a plantar, e com esses frutos que a gente conseguiu se levantar de vida, a gente conseguiu melhorar. Então o que significa? Muitas vezes você está apegado a algumas coisas na tua vida que não estão, na verdade, está te atrasando. Esse é o sinal que Exu quis dizer. Que para você caminhar na vida, que para você ter aquilo que você precisa e necessita para poder evoluir, né, prosperar, muitas vezes você tem que abrir mão de determinadas situações que nos cria apego, né? Aquela vida cômoda. Às vezes as entidades estão trabalhando, ou mesmo Deus, né, na sua infinita bondade e misericórdia, está trabalhando na tua vida para que você abra mão de certas situações, para que você possa crescer e olhar que o mundo está te esperando. Tem muita coisa te esperando, né? Então o Exu, ele nos mostra o tempo todo que nós temos, às vezes, que abrir mão de certas situações que nos empurra para baixo, que não nos deixa, que nos amarra, né? E isso cria um problema muito sério, porque nós, seres humanos, nós muitas vezes nos apegamos àquilo que a gente enxerga, naquele momento que a gente tem, né? Aquele momento que você tem alguma coisa, você se apega àquilo. Então você acha que aquilo é a única coisa que você tem. E aí você vai vivendo aquilo, sem criar possibilidades de outros caminhos na tua vida, de outras situações na tua vida, né? Então eu fico dizendo sempre que trabalhar com a espiritualidade, a gente precisa tirar os acúmulos, os apegos. É a história dessa família, que vivia com o burrinho, que se o burrinho não tivesse sumido, a família ia continuar na pobreza, porque se conformava com aquela vida com o burrinho. Quando o burrinho sumiu, eles tiveram que se virar. E nesse se virar, as coisas começaram a acontecer. Assim a Exu trabalha. Assim as entidades trabalham. E a gente precisa conseguir enxergar. Porque às vezes você tá prendendo um relacionamento, você nem permite que a pessoa vá embora e nem permite ser feliz você também. Porque você fica ali preso numa energia do apego. Você não quer perder para a vida. E a gente vive muito isso. Às vezes são situações que passam pela nossa vida e a gente olha para trás, já passou. Então você não pode ficar trazendo aquela dor o tempo todo, né? Você vivendo aquela dor a vida inteira. Porque o grande problema do ser humano é você tentar desapegar o ser humano dos miasmas, das dores, das tristezas, das frustrações, das angústias que a pessoa sente e que o ser humano às vezes sente e guarda, né? Aquela coisa fica dentro da pessoa. E você tem que trabalhar a pessoa para que a pessoa é como se ela tivesse que se desvencilhar daquilo, né? Você precisa esvaziar essa carga emocional. Você não pode carregar isso a vida toda. Então a gente trabalhar na espiritualidade nos ensina que se você olhar a espiritualidade de vários ângulos, né, você vai enxergar a espiritualidade de diversas formas. Mas existem fundamentos na espiritualidade, de você lidar com Deus, de você lidar com a energia que você traz com você. E a gente, quando não aprende a lidar com aquilo que a gente tem dentro de nós vivemos cargas pesadas emocionais, vivemos grandes tristezas. Eu conheço e conheci diversas, por isso que eu digo para vocês, a minha experiência é muito grande, e quando eu trago aqui, eu trago situações que eu vivenciei e que vivencio numa mesa de jogo, né? Quando você está trabalhando ali, trocando com a pessoa, você vivencia isso quase que o tempo todo. Às vezes a mãe tem um problema com o filho, às vezes o filho está desempregado. E ela acostumou a sentir aquele peso, porque ela quer que o filho arrume um trabalho. Então ela fica preocupada, ela fica sem dormir, ela fica ansiosa, porque ela não quer que ele sofra, ao mesmo tempo ele está sem caminho. Aí depois esse filho arruma um caminho e começa a trabalhar. A mãe vai continuar sofrendo, sabe por quê? Porque ela não desapegou, ela não soube lidar com aquilo que ela sente. E a gente precisa desapegar da dor, desapegar do sofrimento. Porque tudo que vira sofrimento, que machuca,
nos atrapalha, nos compromete espiritualmente. Você fica comprometido com a tua energia presa, né? Você não consegue uma evolução, você não consegue um caminho, você não consegue ser feliz. Então, a gente, muitas vezes, percebe que as pessoas, quando você quer tirar algo delas que está fazendo mal, quando você quer tirar algo do caminho da pessoa que está fazendo mal, a pessoa sente. É igual à espiritualidade. Quando você pede às entidades, né, aos orixás, você está rezando a pessoa, você está rezando ali, você agradeceu, que é o caminho da pessoa. O que acontece é que vai ter mudanças. E muitas vezes essas mudanças são doloridas, são dolorosas, porque a gente não está acostumado com mudanças. E aí a gente começa a observar que a pessoa, ela muitas vezes não quer abrir mão, ela não quer que vente, né? Que tenha uma tempestade na vida delas. Elas precisam estar sempre com a vidinha confortável, cômodas. É muito fácil você ficar aí na sua zona de tranquilidade, sem preocupação nenhuma, só com aquela dor que você sente e querendo que Deus lhe ajude a sair dessa bolha que você está aí de tristeza para uma prosperidade, para uma alegria, para um caminho onde você possa ser feliz. A gente lida com seres humanos e com a mente humana. E a mente humana é muito complicado, gente. A mente humana é poderosíssima. Se você for ver, até hoje a ciência não conclui da mente humana muita coisa. Porque quando você procura um psiquiatra, é um remédio que ele vai te dar para você dormir, para você se acalmar, para você se tranquilizar. Ele não vai tratar você para curar você. Não vai curar você. Você vai tratar com o psiquiatra a vida inteira. Você vai tratar uma vida inteira. Então, a cabeça, ela é ainda assim uma incógnita para a ciência. Uma incógnita. Não existe o que vai acontecer numa fórmula de bolo, uma matemática. Uma pessoa tem um problema na cabeça, vai operar, o médico diz, olha, pode acontecer tudo. A pessoa pode voltar, pode não voltar, a pessoa pode voltar com problemas, né, sequelas da cirurgia, ou pode voltar ótima. O médico não vai atestar o que vai acontecer depois com a cabeça, com a mente. Então a gente precisa entender que a mente humana, ela é perigosa. A mente humana é onde está o nosso sagrado. É o que nos individualiza, são os nossos pensamentos, né? O que faz eu ser diferente do outro, o que o outro é diferente do outro, e que a humanidade se faz diferente, são os pensamentos, né? Então, a nossa energia, ela requer cuidado. Ela requer que você trate também a tua vida emocional, que você trate também, que você comece a observar, vigiar, para que às vezes alguma coisa está te perturbando e te cria, às vezes, uma coisa tão pequena, tão fácil de se resolver, e te cria uma dor de cabeça, um cansaço mental, físico, te cria tantas situações onde você fica comprometido com aquilo. A gente tem que levar a vida, quando a gente tem fé, a gente entrega para os deuses aquilo que a gente pede e profere no vento, na oração, ou na reza, ou naquilo que você deseja. Você diz, eu vou conseguir, e você joga para o vento para esperar uma resposta. Porque os deuses têm um tempo para trazer as coisas para a gente. Não é de um dia para o outro, nem apertando o botão. Nós precisamos também se despir de muitas coisas que a gente sente e que a gente mesmo trava. Que a gente sente e que a gente mesmo fica mal. Porque é difícil você lidar com a ansiedade, é difícil você lidar com a tristeza, com a decepção com as pessoas, é difícil lidar com a frustração, né? É muito difícil. A pessoa, quando está frustrada, ela não se sente viva, ela não tem autoestima, ela está para baixo, né? Então a gente precisa saber lidar com isso. Por quê? Porque se você alimentar isso, se você começar a acreditar piamente naquilo que você sente e que está doendo, o que vai acontecer com você? Você só vai viver aquilo. Você não vai viver outra coisa, você não vai conseguir enxergar mais nada. Então nós como seres humanos, nós como uma semente de Deus nessa terra, né, uma sementinha que está aqui viva, que nós temos na nossa vida, que é a dádiva divina, né, a dádiva do sagrado, é nós estarmos vivos. Temos essa permissão. Nós temos que saber lidar com a nossa vida, né? Fazer ela ficar menos dolorosa, saber interpretar o que a gente sente,
saber lidar com todos os nossos sentimentos, com apego, com desapego, né? A não se apegar a só a dor, a só a tristeza, a só aquilo que te machuca, né? Muitas vezes você quer tirar a pessoa daquela dor e a pessoa não consegue sair porque ela tá presa ali, ela ficou presa. Existe algo que prende a pessoa na dor. São os pensamentos, é a forma como ela enxerga a coisa e acredita, vai alimentando, né, aquilo tudo. Então, se você alimentar a ansiedade, você não vai dormir, você vai sentir palpitação no coração, você vai sentir fadiga, você vai ficar fadigado. Se você alimentar a ansiedade, que hoje o momento é de ansiedade, né? Muitas pessoas estão sem emprego, muitas pessoas estão desesperadas, muitas pessoas não sabem como vai ser o amanhã. Se você começar a alimentar pensamentos aonde você fica inseguro, com medo, você fica ansioso, você não consegue dormir e nem o sono vai te alimentar, porque é aquele sono que não alimenta, porque é o sono que dá, que atrás desse sono tem uma perturbação, atrás desse sono existe uma falta de descanso, né, físico, você não consegue relaxar. Então nós temos que entender que você não pode alimentar negativos, você não pode alimentar o apego da dor, o apego da tristeza. E mesmo quando eu digo aqui do burrinho, né, que eu expliquei agora de Exu, a espiritualidade às vezes para te dar algo, ela tem que tirar algo de você. Porque se você não pode ter algo positivo estando preso no negativo, gente. Não tem como. Prestem bem atenção. Não tem como eles darem uma bênção a você se você está um poço de negatividade. Se você está preso na negatividade. É igual aquela porta que eu disse para vocês. Para a bênção entrar, nós temos que abrir a porta. E como? Temos que fazer uma faxina na nossa vida. Ah, eu quero tirar o que dói. Não quero que doa mais. Eu quero ser otimista. Eu quero trazer coisas boas para minha vida. Eu preciso buscar coisas boas. Mas deixa a mala pesada, que é a mala emocional, aquele peso emocional que a gente carrega, pra lá. Não alimente isso. Porque senão o que vai acontecer com você? O tempo todo a vida vai pesando. Você fica muito pesado carregando aquilo. E chega uma hora que você não vai aguentar. Ah, porque minha mãe se separou. Tem gente que vive uma separação dos pais uma vida inteira. Ah, porque minha mãe me rejeitou. Tem gente que vive isso uma vida inteira. Ai, porque tem gente... Ai, porque o meu marido me traiu. Ai, tem gente que vai viver isso uma vida inteira. Ai, e aí você vai trazendo só coisas ruins, porque você viveu algo ruim, absorveu, alimentou e vive alimentando aquele algo ruim. Ai, porque eu perdi, né, muitas vezes pra morte. Ai, porque eu perdi a minha mãe e eu hoje fico muito sentida porque não deu tempo de fazer o que eu podia fazer e você vai carregar isso pro resto da vida. Não, gente, vamos fazer uma faxina. Vamos tirar um pouco essas coisas que pesam. Porque você não pode ficar culpando o que você traz com você e você mesmo não consegue se desvencilhar dessas coisas emocionais que compromete a tua espiritualidade, as tuas bênçãos, né? Aquilo que você precisa receber na tua vida, aquilo que você tanto luta para conquistar. Gente, a vida não é fórmula de bolo e ninguém consegue repetir o que deu certo para um para outro. Ninguém consegue copiar o que deu certo de uma história para um no outro. Porque nós temos vidas diferentes, energias diferentes, e cada um sente de uma forma diferente. Cada um sente a vida, interpreta de uma forma diferente a vida. Então nós temos que, a cada vez mais que a gente lida, né, com a mente humana, com as emoções, a flor da pele, as erupções que a gente tem, né? Que às vezes machuca, dói. Você vive aí o seu conflito interno o tempo todo, né? Porque muitas vezes a ansiedade te atrapalha. Porque você está vivendo o amanhã e não está vivendo o hoje. Você não consegue se alimentar. A ansiedade faz você comer um prato sem sentir o sabor das coisas. A ansiedade faz você viver o amanhã somente, não o hoje. E a gente precisa viver o hoje, porque as coisas estão acontecendo hoje. E temos que estar bem hoje. Ai, mas pai, eu preciso prosperar. A minha vida sempre foi difícil. Porque tem pessoas que a mente trava tudo. Porque a pessoa quando vai conversar com você... Ai, pai, as coisas pra mim sempre foi difícil.
Eu nunca consegui muita coisa. Só foi sempre muito duro a minha vida, pai. Eu não consegui ser feliz no amor, eu não consegui prosperar, eu não consegui... Pai, que vida difícil que é a minha vida. Mas aí você já decretou a dificuldade. Você já decretou a tua história de um retrocesso espiritual. Você decretou naquele momento que você não vai ser feliz. E você vai viver essa tristeza o tempo todo. Então a gente precisa desapegar muitas vezes das coisas, desapegar das dores, fazer uma transformação. E a espiritualidade, ela te obriga a fazer isso. Porque ninguém consegue viver nos conflitos só. Ninguém consegue viver cheio de medo, cheio de ansiedade, cheio de... As pessoas, elas ficam nervosas, elas se desestabilizam, né? Elas, emocionalmente, elas não conseguem ficar firmes e criam muitos problemas por isso. Então, não tem como falar em tratamento se você não tiver o maior ritual que existe. Sabe qual é? É você lidar com aquilo que você traz com você. E saber lidar é um ritual do dia a dia. É você saber cultuar aquilo que é bom pra você e tirar de perto de você aquilo que é ruim. Isso é um ritual. É o maior ritual espiritual que você faz hoje. Entendeu? É você lidar com aquilo que te machuca, com aquilo que não tá te fazendo bem. E você estar buscando aquilo que você almeja positivamente. É isso que a gente busca na religião. O religar é isso, né? O religar é isso. Qualquer caminho religioso, e isso eu falo de religião, e qualquer livro de terapias alternativas, ou mesmo de guias de sucesso, guias para você vencer, né? Leituras de autoajuda, vai explicar exatamente isso. Vai tocar nesse ponto com você. Então, a gente tá aqui, eu tô abrindo meu coração para dizer, muitas vezes as perturbações, nós carregamos elas. Nós somos culpados de carregar nossas perturbações, nossas frustrações, nossas dores, nós também somos um pouco culpados, porque o banho que você toma de descarrego, ele te ajuda a descarregar, mas não adianta. Ele te deixa bem 3 dias, uma semana, daqui a pouco você tá ruim de novo, sabe por quê? Porque você foi buscar, ele descarregou, ele tirou, você foi lá e trouxe de volta. Então não adianta, porque não há ação na religião que tire, se você não tiver vontade de ter essas perdas, né? Essas perdas precisam você ter, das angústias, das tristezas, das dores, da ansiedade, isso tudo faz parte. Eu queria dizer essas palavras para vocês, porque não tem como eu estar aqui, nesse microfone tão sagrado da Rádio Vibe Mundial, que é uma oportunidade que nós temos de tocar o coraçãozinho de vocês, então tem que ser aproveitado no máximo, para tocar mesmo. Pra dizer pra você, olha, a vida tá acontecendo, não deixa pra depois, é hoje. É hoje, o negócio é hoje. Olha, gente, eu queria dar meu telefone de contato pra vocês, pras consultas. É 0 operadora 11 98419 5090. Meu telefone é 0 operadora 11 98419 5090. Eu atendo no Metrô Saúde, é uma quadra do metrô, bem pertinho. Tô atendendo normalmente, né? Você pode ir de máscara, leva seu álcool gel, lá temos também álcool gel. E também atendo por WhatsApp, mensagem de voz. Eu não fico ao vivo no vídeo, porque cai muito a internet e essa coisa bagunça, porque depois a gente se perde. Então eu faço por mensagem de voz, faço uma análise todinha de tudo, o orixá vai falando com você e eu vou emitindo a mensagem. Não precisa me contar nada, é o orixá que vai falar com você. Então é 1 hora de consulta. É sobre depósito bancário. Todas as cidades do país, eu trabalho onde tem muita audiência, a Rádio Vibe Mundial, né? As pessoas estão sempre conectadas com o sagrado e com tudo que a gente fala aqui. Então, não deixa de fazer tua consulta, porque é nessas coisas que a gente precisa abrir os olhos. É nesses detalhes, quando você muda detalhes na tua vida, a bênção chega. Ela abre a porta e entra e escancara. Mas você tem que observar detalhes que estejam te atrapalhando. Algumas coisas estão aí te impedindo de ser feliz, né? Quero dar o meu telefone de consulta para vocês. Meu telefone é 0 operadora 11 98419 5090. Vou repetir o telefone. Anota, porque agora você pode não estar precisando, mas 1 hora você vai precisar. Alguém próximo a você vai precisar de uma consulta, né? Não é cara a consulta, vale a pena. É 1 hora de consulta. 0 operadora 11 98419 5090. E eu também atendo no Metrô Saúde, bem próximo
a linha azul, né, a linha principal, 1 quadra do metrô. É bem pertinho, né? Então, eu quero agradecer a vocês, dizer que sábado estarei aqui, né, às 3 horas da tarde, com o Sagrado falando de axé, com o maior carinho para vocês. Motumbá, Motumbaxé.